Como traçar um bom plano em 2024 para sua aposentadoria? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, com foco em ações que eu estaria comprando se eu já quisesse viver de renda, já quisesse otimizar minha carteira para geração de renda passiva. E presta muita atenção, porque além de eu te mostrar essas ações que eu estaria comprando nesse momento, eu quero te alertar para um erro muito comum que muitos investidores cometem, em especial quando procuram viver de renda passiva, e como superar esse erro, seja com as minhas estratégias, seja com outras estratégias. Eu não sou o dono da verdade não, mas eu quero te ajudar a chegar mais longe e ter tranquilidade financeira. Quero começar aqui falando sobre como se aposentar. E uma verdade, pode ser dura para alguns, óbvia para outros, que é que para se aposentar, para conseguir viver de renda, com a renda passiva dos seus investimentos, você precisa acumular um patrimônio grande. O patrimônio que você deve acumular vai ser proporcional ao nível de renda passiva que você deseja. Não tem atalho. É impossível sair de R$1.000 para aposentadoria em um ano investindo. A forma de fazer isso de forma tão rápida é empreendendo, trabalhando, ganhando de investir, é para preservar e multiplicar o patrimônio que você ganha com o seu trabalho. Eu quero te mostrar isso com a história do Irineu. Nos procurou tempos atrás aqui no Clube do Valor e queria viver de renda com R$10.000 por mês. Só que o Irineu ele investia muito mal, ele investia de forma simplista, tinha uma carteira com COIs, enfim, com ativos muito ruins. E a gente mostrou para ele por A mais B que essa carteira dele, ela teria rendido apenas 3% ao ano acima da inflação no passado. Ele precisaria de um patrimônio de cerca de 4 milhões para se aposentar, isso investindo mal. Só que a gente também foi muito honesto com o Irineu e mostrando que, cara, se você otimizar essa carteira, colocar um pouco de ações boas pagadoras de dividendos, colocar um pouco de fundos imobiliários, ativos melhores de renda fixa, você vai conseguir eventualmente um yield, uma taxa de retorno acima da inflação de cerca de 6%. Nesse caso, você tem que acumular menos patrimônio, mas ainda assim é proporcional. Para ter uma renda de 10 mil por mês, tem que acumular cerca de 2 milhões. E a gente mostrou para o Irineu que na época ele tinha cerca de 500 mil reais, conseguia fazer aportes de R$1.000 por mês. Se ele investisse bem, ele levaria cerca de 20 anos para conquistar os seus 2 milhões. Isso é claro a dinheiro de hoje. Né? Daqui a 20 anos ser mais do que 2 milhões, mas o equivalente a 2 milhões hoje. E aí daqui a 20 anos, quando o Irineu tiver 67 anos, se ele seguir investindo bem com yield de 6%, ele consegue tirar esses 10 mil reais por mês, e mesmo que ele considere que vai ver até os 115 anos, de boas. Por quê? Porque a carteira dele vai render mais, um pouquinho mais do que os resgates que ele faz. Então ele aí, nesse caso, tá tudo certo. Ele consegue viver de renda com tranquilidade para sempre. Isso porque, claro, né, se você fizer resgates maiores do que a rentabilidade da carteira, aí você vai consumindo o principal e aí suas economias não duram muito tempo, não. Dito tudo isso, tá, um dos principais segredos aqui é investir bem, é investir com um bom método. Porque lembre, se você investir mal e tem uma taxa de retorno menor, tipo 3% ao ano acima da inflação, você tem que acumular um patrimônio maior para viver de renda, você demora mais tempo para atingir a tua meta e fica muito mais difícil de você conquistar a tranquilidade financeira. Ponto importante, tá? Se você quiser fazer os seus próprios cálculos, calcular a liberdade financeira com a sua própria realidade, com o patrimônio que você tem, com a sua capacidade de poupança, enfim. Fazer isso à medida para ti. Essa planilha aqui, funciona em computadores, está disponível para download de forma totalmente gratuita. Pode apertar aqui para baixar ela, o primeiro link na descrição. Você vai receber ela por e-mail e aí um dia que estiver lá logado no seu computador, você pode abrir, fazer uma cópia dela e utilizar ela fazendo seus próprios cálculos. Dito tudo isso, vamos falar na parte de ações. É uma forma de conseguir um yield consistentemente acima de 6%, isso já atualizado pela inflação, é investir em boas pagadoras de dividendos. Aí você vai lá no Google e joga ações para viver de renda em 2024. Você vai topar com uma série de manchetes como essa. Ações com histórico de dividendos acima de 6%. Ações são perfeitas para aumentar o risco da carteira sem fazer loucura. 5 ações para dividendos em 2024. As melhores ações para dividendos 2024. E nada contra quem faz esse tipo de chamada, esta é a chamada deste vídeo. Mas o ponto é que muitas dessas manchetes, elas apenas entregam peixe, elas não ensinam a pescar. E ensinar a pescar aqui é te mostrar que você precisa ter uma estratégia de seleção de ações. Sua estratégia não pode ser assistir vídeos como esse, comprar essas 4 ações e deu. Não, você precisa saber quais ações você está comprando e por quê. Por que você vai manter ela na carteira daqui para frente, quando é que você vai vender, se é que você vai vender um dia. Tem que ter convicção naquilo que você está fazendo. Eu vou te mostrar aqui, é claro, 4 ações que passam a nossa estratégia de dividendos. Eu queria antes te abrir o olho pro fato de que você precisa ter uma estratégia e nem precisa ser a nossa, quer ver? Vou te mostrar aqui uma estratégia de seleção de dividendos que funciona muito bem. Caso você não saiba, a B3 tem um índice, tipo o Ibovespa, é o índice de boas pagadoras de dividendos. E o índice de dividendos da B3, ele tem uma performance histórica bem melhor que o Ibovespa, bem melhor que o CDI. Teria transformado R$1.000 em R$8.700 entre 2006 e hoje, desde que ele surgiu. E a diferença desse índice para o Ibovespa da vida é que enquanto o Ibovespa coloca as empresas por seu valor de mercado dentro do índice, o IDIV coloca as empresas que, têm uma boa liquidez, que são os pontos 4.1 e 4.2, 3, não são ações extremamente especulativas,
4, tá entre os 1/3 de ações com maiores dividend yields nos últimos 36 meses e 5 pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Uma carteira com esses critérios foi bem melhor que o Bovespa, bem melhor que o CDI. E aí o ponto é, você pode procurar no Google qual é a carteira do IDIV, quais ações passam por esses critérios, e sua estratégia pode ser, por exemplo, montar a posição em 10 ações com a maior participação no IDIV. Você vê lá que aqui se destacam, por exemplo, Banco do Brasil, CEMIG, Copel, que são reconhecidas boas pagadoras de dividendos. Você botar aqui para ver todas as ações numa página só, para ver outras com um peso maior, né? Gerdau com peso de 5,4%, Petrobras, Vale, enfim, essa pode ser uma estratégia. Ou até mesmo replicar o IDIV. É claro que essa aqui não é a minha estratégia, porque a gente acredita numa estratégia um pouco diferente, mas o ponto é, não depende dessas manchetes, sacou? Dito isso, antes de falar a minha estratégia, quero te alertar para o erro super comum, que é o erro de você vir num site de informação de ações, como o Investidor 10, que é um site muito bom. Você vai lá e coloca ranking de maiores dividendos e simplesmente compra aquela com maior dividend yield dos últimos 12 meses, ou aquelas 2 ou 3 com maior dividend yield dos últimos 12 meses. Isso também não é uma estratégia boa. Uma estratégia boa requer diversificação e, do nosso ponto de vista, consistência no pagamento de dividendos. Dito isso, Ramiro, como é que você investe, como é que você segue em estratégias para viver de renda no Clube do Valor? Vou te explicar e depois te mostrar 4 ações que passam na nossa estratégia. Primeiro ponto, a nossa estratégia ela é totalmente matemática. Então a gente define critérios e a gente consegue rodar esses critérios no passado e ver como é que ela teria performado. No caso, teria performado assim. A máquina de dividendos, nossa estratégia teria rendido bem mais do que o Bovespa nos últimos 25 anos. Antes de passar um resumo dos critérios, quero dizer que todos eles estão escritos num livro virtual, um e-book. Está na tela agora, coloca aí na tela, galera. Explica como funciona a máquina de dividendos e revela 7 ações com altos dividendos neste mês atual. A nossa estratégia é sobre filtrar algumas ações, ranquear elas e montar uma carteira com as 10 melhores ranqueadas, dando um check nesses 3 pontos. Primeiro, liquidez mínima de R$1 milhão para tirar ações pouco negociadas com maior risco de liquidez. Segundo, critério de consistência. A empresa precisa de um histórico de pagamento de dividendos de 5 anos. E terceiro, pelo que a gente eliminou empresas pouco negociadas e sem consistência, a gente pega a média do dividend yield dos últimos 36 meses e ordena da maior para a menor. Tudo isso serve para te dar segurança, que estamos falando de fato de boas pagadoras de dividendos, que são consistentes nisso e que se destacam por um bom dividend yield, que muitas vezes, inclusive, estão ações baratas. Método que a gente segue com os nossos clientes de Wealth do clube. Se você quiser comparar a sua carteira de investimentos com esse método, pode fazer uma sessão de análise de carteira conosco, totalmente gratuito. Consegui algumas vagas aqui para esse mês de fevereiro. Para quem estiver assistindo esse vídeo, for o seu caso, só apertar aqui nesse botão, preencher um rápido formulário, a gente vai analisar e, eventualmente, se a gente achar que a gente consegue te agregar valor, a gente vai te contatar para agendar uma sessão contigo. Mas, dito tudo isso, passando pelos nossos critérios, tem aqui 4 ações que eu quero citar. A primeira, metalúrgica Gerdau, consistência nos últimos 5 anos, dividend yield médio nos últimos 3 anos bem alto, tá lá entre as maiores ações da máquina de dividendos. Segunda, Brasil Agro, boa liquidez, consistência forte nos últimos 5 anos, né? Deu uma porrada em 22, que aumentou o seu yield médio para acima de 10%, por isso ela está também nessa lista. Temos a Metal Leve, que quase não passou no critério de consistência, porque pagou bem pouquinho em 2020, mas teve bons yields nos últimos anos, e um yield médio também na faixa de 15%. E a que é mais polêmica, a última, ela tá com a média de dividend yield lá em cima, mas teve sua política de dividendos revisada. Ainda assim, a expectativa é que o dividendo continue alto, ela está bem descontada. É a Petrobras, que dispensa apresentações. Você conheceu 4 no nosso e-book, você conhece outras 7 ações que passam na máquina de dividendos, aperta aqui para baixar ele. Se você quiser conhecer um outro método, o método de seleção de ações baratas, aqui está um vídeo com 4 ações baratas que estou comprando nesse mês de fevereiro. Um grande abraço e até mais.